Oi pessoal dos sétimos anos A, MBM, AV. Como eu falei para vocês, vou gravar um videozinho rapidinho só para dar uma força para vocês estudarem para a prova. Na prova, vocês procurem focar em coisas que nós já vimos, principalmente ali aquele PowerPoint que eu passei para vocês relacionados à Idade Média, que é o conteúdo da nossa prova. Então, começando, né, o porquê do nome Idade Média. Idade Média recebe esse nome, né, porque dentro da linha do tempo ali criada pelos historiadores para eles estudarem os períodos e os acontecimentos da história, desde o aparecimento do homem até nos dias de hoje, a Idade Média se encontra no centro, entre a pré-história e a Idade Antiga, e a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Daí o nome é a Idade Média. A Idade Média ela vai durar, como nós vimos ali, 977 anos, do ano 700 e... vamos ver se vocês lembram, 793 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo aproximadamente. Lembrando, como nós já vimos, essa data ela pode variar um pouco aí, dependendo do material que você vai estar pesquisando. Então é interessante vocês saberem o porquê desse nome Idade Média aí. Idade Média, dentro da Idade Média, como nós já vimos, vai existir um sistema político, econômico e social, que é o feudalismo, né? Que ele vem da junção das duas culturas bárbara germânica e a romana, que até então prevalecia ali dentro da Europa. Da mistura das duas culturas, nós vamos ter o feudalismo, que é esse sistema econômico onde a base é a terra. Dentro disso, coisas que vocês têm que se atentar para a prova também, que vai que de repente que cai, né? É a questão ali dentro das funções entre o servo e o senhor feudal, né? Quais são as obrigações que eles têm que pagar? Como nós já vimos, as obrigações são três: talha, corveia e a banalidade. O que seria a talha? Talha, lembra-se sempre, metade. Metade do que os servos, os camponeses produziam ali nas suas terras, metade eles tinham que dar em forma de pagamento para o senhor feudal. Outra questão é a corveia. A corveia, ou corvela, né, como nós vimos aí no nosso vídeo, seria o quê? Uma ou três vezes na semana, o servo tinha que deixar os seus serviços na sua terra e prestar serviços na terra do senhor feudal. Então, essa obrigação seria a corveia. E a banalidade, que ele no caso pagaria tributos para utilizar instrumentos ali que o senhor feudal possuía, como o moinho, como o forno e alguns instrumentos da própria agricultura, como ferramentas como o arado. Então, esses são os três impostos que eram pagos ali, serviços que eram pagos para o senhor feudal pelos servos ou camponeses. Outra coisa importante que nós temos que nos atentar também para a prova seria o quê? A divisão da sociedade europeia ali dentro do feudalismo. Nós vimos que essa sociedade ela é imutável, né? Não vai haver na Idade Média ascensão social, como nós já vimos, a princesa que casa com o plebeu ou o plebeu que casa com a princesa, vice-versa. É coisa que a Disney colocou aí pra gente, que a televisão e a fantasia colocou pra gente. Na verdade, a sociedade medieval, ela não mudava. Os nobres morriam nobres e os servos morriam servos. E dentro daquela pirâmide social, que é legal para vocês saberem, então, aquilo que eu comentei com vocês, algumas pirâmides vai estar lá: nobres, clero, senhores, no caso ali, senhores feudais, e por último, camponeses. Aí que nós vimos que a igreja é uma instituição muito poderosa e de grande influência. Influenciava muitas vezes até a coroação de reis. Então, em algumas pirâmides sociais, vocês vão ver a nobreza, reis e o clero junto. Depois, nobres, aí que vai estar lá senhores feudais e vassalos. E por último, servos e camponeses. Lembrando que servos e camponeses é a mesma coisa. Tá? Então, quando você for montar a sua pirâmide, você pode pôr tanto igreja, nobreza e igreja, ou você pode colocar também nobreza e clero junto, tá? Devido ao seu grau de importância e de poder. Então é interessante vocês lembrarem isso para a prova também. Outra coisa importante para vocês se atentarem:
o que foi o acordo de vassalagem. Nós já vimos que o acordo de vassalagem é um acordo existente entre os nobres ali dentro do sistema feudal, onde o sucerano, que era detentor das maiores terras, fazia um acordo e fazia uma doação de terra para o vassalo, que no caso seria um nobre também, só que possuía terras menores. Esse acordo vai se chamar vassalagem. E qual que era o benefício de um para o outro? Então, a partir do momento que havia essa assinatura do documento, né, que esse evento recebe o nome de festividades, né, ou cerimônia, no qual haverá uma documentação onde o senhor feudal vai passar essas terras, né, para o vassalo. E em troca, o vassalo vai ter uma certa lealdade militar com esse nobre, né, o senhor feudal, em casos de conflito, em casos de defesa de terra. Então é interessante vocês estarem sabendo isso aí também. E outra questão importante, né, que nós já ressaltamos na outra aula, é a importância da Igreja Católica dentro do sistema feudal. Nós vimos que dentro desse sistema, a Igreja ela vai ser a instituição mais poderosa e mais influente que vai existir. As melhores terras da Europa, as mais produtivas, estavam na mão da Igreja. A Igreja também detinha o poder ideológico, que vinha através do conhecimento, que estava na mão dela. Apenas os representantes da Igreja tinham acesso ao saber. Vimos que a maior parte da população ela vivia totalmente na pobreza e na ignorância, na questão do analfabetismo. Então era uma forma da Igreja manter o seu poder sobre os demais pessoas da sociedade. Outra coisa importante também, da onde que veio de onde veio essas terras? Porque a Igreja se tornou uma instituição poderosa. Nós vimos que boa parte das terras era doação dos nobres para a Igreja. Nós vimos que havia muita questão, que eles temiam muito a questão da danação, que seria o quê? O medo de ir para o inferno. Então muitos nobres, antes de morrer, doavam suas terras para a Igreja, né, pensando em ter o perdão divino, o perdão de Deus, para não queimar no inferno. Então, dessa maneira, a Igreja vai adquirindo terras, posses e aumentando o seu poder. Lembrando que naquela época, como o comércio não era feito através da moeda, né, a maior parte do poder estava relacionada à questão da terra. Quanto mais terra o senhor feudal tivesse, mais poderoso, mais rico ele era. Nós vimos também que a boa parte do comércio era feito através do escambo, era um comércio em pequena quantidade ali entre os feudos, né? Então, com isso não se utilizou a moeda como meio de compra e venda de produtos ali. Até a questão da própria compra e vendas de produtos não existia ali dentro da Alta Idade Média. Outro ponto importante também lembrar que a Idade Média ela vai se dividir em Alta Idade Média, que é o período de surgimento da Idade Média, surgimento do feudalismo até o seu ápice. E a Baixa Idade Média, que vai ser o período que a Idade Média vai entrar em crise, que é o conteúdo que nós vamos estar estudando agora dentro da apostila. Então se atentem a essas dicas aí para a prova, tá? Estudem bastante sobre a questão da por que a Igreja se tornou uma instituição tão poderosa e principalmente o acordo de vassalagem. A divisão da ordem social hierárquica ali, por que a Idade Média recebe esse nome, de quando a quando ela foi, de quando a Idade Média começou, quando ela acabou. Também se atentem à questão, né, de a Idade Média ela vai de quando até quando, de que século a que século, a Baixa Idade Média vai de que século a que século. Vimos que Idade Média, a Alta Idade Média, ela vai ali entre o século V até o século XI. E a Baixa Idade Média do século XI até ali o século XV. Beleza, pessoal? Estudem bastante e nos vemos aí na prova.